Boa noite a todos. Guardar só uns segundos enquanto as pessoas se conectam seu áudio. Queria agradecer a presença de todo mundo nesse primeiro evento de 2021. A gente está muito feliz de estar realizando esse evento nesse momento e sobre esse assunto. Um assunto tão relevante diante da situação atual que a gente tem vivido, né? Bom, meu nome é Patrícia, eu sou alumne da graduação de Economia aqui do INSPER, sou uma das coordenadoras do Comitê de Desenvolvimento Profissional e Empregabilidade, junto com a Flávia, com a Janaína e com a Ana. O objetivo desse comitê é disponibilizar recursos e gerar oportunidades para possibilitar ao alumni do INSPER o desenvolvimento de habilidades complementares à formação técnica, que já é super bem provida pelo INSPER. Essas habilidades complementares, como uma boa comunicação e o desenvolvimento daquelas chamadas soft skills, são forma de complementar a nossa formação profissional e potencializar a empregabilidade do nosso alumni, fortalecer sua imagem profissional e networking. O comitê é aberto para quem quiser participar, então quem tiver interesse é só entrar em contato com a gente e é super bem-vindo. E como vocês sabem, o INSPER é uma instituição de ensino sem fins lucrativos. Isso quer dizer que todo o resultado e todo o lucro é revertido para a escola e financia grande parte das 270 bolsas para os estudantes que precisam de ajuda financeira para ter acesso a esse ensino de qualidade. Isso já representa 12% do total dos alunos e pode representar muito mais com a nossa ajuda. Então, se você também acredita que é através de educação que a gente muda a vida das pessoas, a gente convida vocês a contribuir para o Fundo de Bolsas. E hoje a gente vai receber aqui o César Augusto Pastore Blanco, que é advogado colaborativo, mediador de conflitos, pesquisador de estudos da paz, é administrador de empresas com ênfase em tecnologia da informação e empreendedor social. Ele é cofundador da empresa Legal Online Mediation. E para conduzir esse papo tão bacana, a gente vai receber também aqui a querida Janaína Augusto, que é advogada, mestre em administração pelo INSPER e uma das coordenadoras do Comitê Alumni de Desenvolvimento Profissional e Empregabilidade. Jana, é com você. César, mais uma vez, obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Realmente esse assunto é essencial, além de ser muito, eu gostaria de dizer bonito, mas não é só isso, ele é necessário. Realmente, eu acredito que nesse momento que nós vivemos, em todos os momentos, a comunicação é importantíssima. E a comunicação não violenta, realmente, ela ajuda a criar laços, o que é importantíssimo. Então, César, muito obrigada mais uma vez. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Janaína. Bom, boa noite a todos. Acho que esse assunto é um assunto muito importante para a gente poder explorar não só nas empresas, como nos nossos lares, na nossa sociedade como um todo. A ideia hoje é passar um pouco uma visão geral do que é a comunicação não violenta. Afinal, são muitos detalhes, né? A comunicação não violenta, ela acaba sendo um hábito, acima de tudo. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir para que todos tivessem essa mentalidade aberta para entender que nós fomos educados em uma matriz de comunicação. A ideia é que a gente possa entender que existem outras possibilidades de comunicação. Por isso que é um hábito que hoje fico muito orgulhoso de poder passar isso. Compartilhar aqui com vocês a apresentação de hoje. Vocês estão conseguindo ver? Sim. A ideia aqui, todos que estão participando, é que a gente possa ter uma conversa mais informal e que vocês possam também interagir comigo através do chat. Vão ter momentos que eu vou fazer provocações, vão ter momentos que eu vou fazer provocações com a Janaína, e para que a gente possa internalizar o que significa a comunicação não violenta. Tudo bem, mas antes de falar em comunicação não violenta,
a gente precisa entender um pouco mais sobre comunicação. Porque comunicação é diferente de informação. Aqui, em homenagem ao Dia Internacional das Mulheres, coloquei essa imagem para que a gente possa refletir um pouco qual a diferença entre um e outro. Quando eu falo que eu estou comunicando, eu estou colocando em comum, comunicarem. Se eu falo algo e a outra pessoa não entendeu exatamente o que eu estou querendo dizer, seja porque eu não soube colocar, seja porque eu não soube validar, isso passa a ser mais uma informação do que uma comunicação. Agora, essas questões, elas são simples, mas um dos grandes motivos que as empresas acabam tendo prejuízos e muitas vezes um engajamento muito baixo dos funcionários é em virtude da falha de comunicação. Então, é nosso dever saber nos comunicar e entender como a gente pode conectar de fato isso. Só para a gente dar um exemplo, o que seria, então, formas diferentes de comunicação. Todo mundo está vendo essa imagem? Conseguem ver? Se sim, eu vou perguntar para vocês. O que está acontecendo? Né? Aqui entra naquela questão que eu falei para vocês usarem o chat para a gente poder interagir. O que está acontecendo nesse exato momento? O que vocês conseguem extrair dessa imagem quando vocês olham? Uma mulher cansada. Uma mulher cansada. Discussão, raiva, nervosismo. Discussão, raiva, nervosismo. Aqui sem a ajuda do marido. Sem a ajuda do marido. O que o pessoal está colocando no chat? Ela está falando nervosa e ele não está entendendo nada. O pessoal está colocando isso no chat? Sim. Ela está brava ou brigando com alguém. Parece que ela está expondo o seu ponto de vista. Uhum. Por enquanto temos isso. Parece que ele não está entendendo nada, né? Será que ela pode estar vendo algum jogo de futebol, de esporte, está torcendo pelo time? Então, vocês veem que uma imagem ela pode ter diferentes tipos de percepções. Ninguém aqui vai saber o que está acontecendo de fato. A ideia foi justamente uma provocação para a gente ver quantas percepções uma imagem pode gerar em cada um de nós. Isso, quando a gente coloca numa perspectiva maior, nós acabamos gerando muito dos nossos conflitos por ruídos de comunicação. Aqui é uma brincadeira, é um quadrinho para a gente refletir como a comunicação, às vezes, ela está tão difícil entre duas pessoas que a comunicação, colocar em comum, fica cada vez mais difícil. Então, o marido fala para a esposa, querida, eu quero a mala. Eu falo, está no maleiro do quarto de visitas. Aí ele fala, não é isso, querida, hoje eu vou a Marte. Por mim, você pode ir a Marte, a Júpiter, desde que me deixe dormir em paz. Né? É uma brincadeira, mas às vezes nossa comunicação ela já está tão desgastada com outra pessoa, ou com uma equipe, ou com alguém de determinado trato diário, que fica difícil as pessoas se ouvirem. E aí acontece uma questão que é muito delicada, que é o famoso monólogo. Ou seja, um fala, o outro não ouve. O outro fala, o outro também não ouve. Um quer falar para que o outro seja ouvido, mas nenhum dos dois param, de fato, para ouvir o outro. E quando a gente entra no monólogo, a comunicação fica cada vez mais distante. E aí, o que acontece? Os conflitos. Grande parte dos conflitos são gerados por posturas incongruentes da nossa parte. Às vezes a gente queria falar algo, mas não fala, age de forma diferente, seja por orgulho, seja por receio, seja por medo. No entanto, o fato da gente agir dessa forma não esconde o que está nas nossas profundezas. Hora ou outra, esse conflito vai aparecer de uma forma diferente, porque existe uma insatisfação. E quando a gente fala de conflito, se a gente entrar naquela visão de que uma vida de paz é uma vida sem conflitos, isso é uma grande falácia. Por quê?
A teoria do conflito diz: os conflitos existem e a questão é que sempre existirão, porque os conflitos são responsáveis por gerar criatividade, por permitir diferenças, por permitir a nossa evolução enquanto espécie, graças aos conflitos. Então, os conflitos sempre existirão. Sempre encontraremos pessoas que têm uma visão diferente da nossa. A questão é como nós estamos gerindo os nossos conflitos. Diversas estatísticas, diversas pesquisas apontam que a habilidade mais importante do líder do futuro é a habilidade de gerir os seus próprios conflitos. E reflitam que interessante, do tanto que a gente teve oportunidade, né, quando fomos à escola, de disciplinas, o quanto que nós, de fato, nos dedicamos a entender melhor os nossos conflitos. O quanto que nós nos dedicamos a entender melhor as nossas emoções. Infelizmente, nós não fomos educados para a gente poder olhar essa realidade. Mas a boa notícia é que agora, em 2019, foi aprovado na Base Nacional do Currículo disciplinas que falam sobre empatia, que falam sobre conexão, a mediação de conflitos que é falado no ensino médio. Então, as crianças, cada vez mais, elas vão entender a importância dessas disciplinas socioemocionais. E isso faz toda a diferença, porque dessa forma a gente consegue estar muito mais presente na nossa comunicação. Criar laços, como foi colocado pela Janaína, lembrando o Saint-Exupéry, o Pequeno Príncipe, né? Quando a raposa fala Pequeno Príncipe, é, é algo que é muito esquecido, né? Significa criar laços. Então, criar laços é muito importante. Então, o conflito, ele sempre carrega diversas camadas para que a gente possa entender. Então, o mero comportamento, ele é apenas a ponta do iceberg. Existem outras questões a serem olhadas. Assim como os nossos sentimentos. Imaginem vocês, por exemplo, um indivíduo fala que está com raiva. Mas a raiva, ela pode ser fruto de muitas outras questões. Então, olha aqui, pode ser que ele está aborrecido, que ele está se sentindo inseguro, portanto, ele está com raiva, que ele está frustrado, que ele se sente só, que ele está arrependido. Quanto mais a gente entende a importância de dar nome aos nossos sentimentos, entender as nossas necessidades, nós conseguimos ter uma comunicação mais compassiva. Mas tudo passa pela importância do autoconhecimento. E é por isso que nós, como emissores da comunicação e não da informação, nós temos o dever de medir as nossas palavras, de buscar meios para que a outra parte, de fato, consiga compreender o que nós queremos dizer. E não entrar naquela questão que eu falo o que eu quero e que o outro vai entender, o problema é do outro. Nós somos responsáveis pela nossa comunicação. César, Janaína, quer falar alguma coisa? Você entende que falta um pouco de repertório dos sentimentos no geral? Então, falta um pouco de empatia e falta um pouco até da pessoa trabalhar um pouquinho com o sentimento e até entender que é normal sentir raiva, que você não é um ser horrendo porque você está sentindo raiva? Com certeza. Aliás, uma ótima observação, né? Vamos pegar, por exemplo, a raiva. Se não fosse a raiva, Gandhi não teria feito o que ele fez, né? Inclusive, tem um livro que eu acredito que você esteja lendo, né, Janine? Que chama A Virtude da Raiva, que é o sobrinho do Gandhi, que vai escrever, que é o Arun Gandhi, que ele vai falar sobre a importância desse sentimento. E nós fomos criados em uma sociedade e que parece que o único sentimento que nós temos que ter é alegria. Você tem que estar alegre, mas isso é violento, isso é uma forma de agressão, porque os sentimentos, as emoções em si, elas não são negativas ou positivas, elas são neutras. Depende da forma que nós reagimos a elas. A tristeza, por exemplo, quem viu a animação Divertidamente pode constatar isso também. Ela é responsável por fazer com que a gente ressignifique a nossa vida, a maneira que nós estamos vivendo, faz com que nós possamos mergulhar mais de acordo com aquilo que a gente acha que é algo verdadeiro. Então, não podemos colocar
dessa forma. Você tem que sempre estar feliz. Até porque a alegria em excesso é euforia, que também é prejudicial. Inclusive, Janaína, depois, se você quiser contar algum exemplo do Arun Gandhi, fica à vontade. Eu vou até aproveitar esse gancho, que esse livro é sensacional, ele chama A Virtude da Raiva. Eu acho que ele é neto do Gandhi, na verdade. É. E ele, quando ela era adolescente, além de ter toda aquela questão da adolescência que causa uma raiva, entre aspas, natural, e eu acho que todo mundo passa, como ele sofria muito preconceito, porque algumas pessoas não achavam que ele não era negro o suficiente ou que ele não era branco o suficiente, então ele apanhava dos dois lados. Então os pais dele, muito preocupados, levaram ele para o ashram do Gandhi, para ele passar um tempo, cerca de 2 anos lá, para aprender um pouquinho e trabalhar esse sentimento. E acho que na primeira semana, salvo engano, os pais, ele e a irmã ficaram no ashram. Só que você imagina, criança, adolescente, enfim, eles começaram a perceber almoço, café e janta, eles comiam abóbora cozida. Então era uma refeição insossa, aquela coisa terrível e sempre o mesmo gosto. Ele brinca, uma refeição era pior que a outra. Quando ele questionou para a mãe e para as demais pessoas, não, você não pode questionar, é a determinação do Gandhi, entre aspas, o menu que o Gandhi determinou. Deve ter algum sentido, né? Só que a irmã dele, que era menor e tem toda aquela questão infantil, que também não tem o filtro e não tem simplesmente faz, saiu correndo, falou, olha, eu acho que o seu ashram deveria chamar ashram da abóbora, porque todo mundo só come isso. Ele é uma pessoa muito leve, né? Foi realmente uma pessoa muito evoluída, enfim. Levou isso numa brincadeira, mas foi entender o que ela estava falando. E foi conversar com o administrador do ashram, que ficou perplexo, né? Ele falou, não, mas é a comida que o senhor come. Eu entendi que seria essa comida para oferecer para todos. E levou o ashram, o Gandhi a ver a horta. Ficou muito feliz, muito satisfeito, que tinha sido uma plantação maravilhosa e tinha muita abóbora. O Gandhi falou, mas eu nunca disse isso. Eu faço essa refeição porque para mim é boa. Então você pegue parte dessas abóboras, vá até o centro e troque por legumes, porque as pessoas não precisam comer abóboras o tempo inteiro. Tanto que em um determinado momento do livro ele comenta que ele come hambúrguer. O neto do Gandhi come hambúrguer. E ele passa toda, né, ele passa toda essa visão dos ensinamentos do Gandhi, e as pessoas até brincam, olha, mas você não é tão especial como ele era, porque você come hambúrguer. Mas é engraçado você pensar que todo mundo era obrigado a comer aquela comida, aquela abóbora cozida, porque achavam que era a comida que o Gandhi determinou por qualquer motivo que seja, mas ninguém nunca perguntou para ele. Teve uma falha de comunicação enorme. Então, até conversando isso, né, falando com César, quantas vezes, quantos momentos, seja da vida pessoal, da profissional, a gente não acaba comendo abóbora porque não sabia e achou que isso era certo e ninguém falou para a gente que aquilo era errado. E, na verdade, a gente também não perguntou, né? Mas, desculpa, César. Vou aproveitar esse gancho seu da abóbora para colocar em questões. A gente está acostumado com uma cultura, mas também porque nós não sabíamos que tinha outra forma. Tá? A cultura de dominação, se a gente for colocar, é o quê? Certo e errado. Então, aquilo que a gente mostrou, aquela imagem que cada um falou uma coisa, tá brava, o marido não está ajudando, né? Começaram a projetar questões que acham que é certo ou errado. Mas e se a gente entrar no mundo onde não existe certo ou errado? A gente vai chegar lá. Ganha e perde. Se uma parte ganha e outra perde, a gente está falando de uma matriz adversarial. Sempre uma ganha e outra perde. E se a gente entrasse numa matriz onde existisse ganha e ganha? Como, por exemplo, a gente vê com ferramentas do judiciário, como mediação de conflitos, em que as partes que vão estabelecer os termos do acordo, elas desenham esse acordo juntas e elas concordam com isso. E não um juiz que vai falar se está certo ou errado.
E se a gente começasse a mudar essa nossa cultura? Preconceito. Como que eu posso ter compaixão efetivamente com o meu próximo? Como eu posso acessá-lo se eu tenho preconceito? Preconceito é uma grande barreira. Quanto mais a gente dissolver os preconceitos, tanto mais a gente vai conseguir se conectar enquanto humanidade. Julgamentos moralizadores. Quanto mais eu tenho esses julgamentos moralizadores, mais eu critico, mais eu comparo, mais eu entro no aspecto de culpa. E isso, a gente faz o quê? Rotula o outro. E quanto mais eu rotulo o outro, mais eu estou reforçando aquilo que eu gostaria que o outro mudasse. Então, vou repetir. Quanto mais eu rotulo o outro, mais eu estou reforçando que eu gostaria que ele mudasse. Então, uma pessoa que você quer que seja mais organizada, quanto mais você chama ela de desorganizada, você está reforçando esse aspecto nela. Existem outras formas da gente poder fazer isso, né? E o rótulo, ele limita, porque ninguém é aquilo. A pessoa pode estar dessa forma por alguma questão emocional, ou por alguma questão numa fase da vida dela, mas ela pode sempre se transformar. Então, os julgamentos moralizadores, eles também complicam. E tudo isso é o quê? É uma comunicação violenta. Parece um pouco ácido dizer isso. A gente constatar que, nossa, minha comunicação é violenta. Mas vocês vão ver, no decorrer dos slides, que nós temos uma comunicação que ela passa ao largo da compaixão. Posso fazer um questionamento, César? Claro. Desculpa. Depois Aqui, quando você... Desculpa. você pode fazer. Quando você fala desse ganha e perde, a Patrícia até colocou uma questão bem legal aqui no chat, que é aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Esse ditado, ele é válido no CNV? Então, basicamente, os dois lados precisam estar dispostos, ou realmente, quando o interlocutor ele age de uma forma, com uma comunicação não violenta, ele realmente consegue estabelecer e talvez trazer o outro para essa visão que ele tem. O que você acha? Sem dúvida, quando a gente fala em comunicação não violenta, às vezes o outro pode querer continuar com a postura dele. Mas o que importa é o que está ao alcance, de fato, das nossas mãos, né? O nosso ponto de transformação. Se a gente age com compaixão para conosco e com autenticidade para conosco, a gente está agindo com empatia com o próximo. Se o outro não aceita isso, pois bem, isso é o critério do outro. Mas nós não nos permitimos entrar naquele tipo de esfera de negatividade. É uma questão daí de aceitação e, mais do que tudo, autoempatia também, autocompaixão, que nós temos que ter. Vai ter um slide que vai falar um pouco sobre isso, as 4 formas da gente reagir a uma mensagem negativa. E uma das formas é essa, a gente poder se ouvir. Eu vou fazer aqui alguns exercícios com você, Janaína. O que seriam, então, vou dar alguns exemplos para vocês, aí vocês me falam se vocês já fizeram isso, tá? Alguns exemplos de uma comunicação que não é compassiva, tá? Então, Janaína, escolhe um tema, como se estivesse conversando comigo, alguma coisa que está passando, alguma coisa que você ouviu, enfim. E aí eu vou reagir com uma forma de comunicação que não é compassiva. Vamos lá. Nossa, César, eu estou bem realmente preocupada com a questão da pandemia, com essa questão de cada dia os números aumentam, a quantidade de leitos é realmente preocupante, de leitos disponíveis, é realmente preocupante. Desculpa, o que é preocupante? O que é A preocupante? quantidade de leitos disponíveis, a Ah, falta de você leitos tá falando disponíveis. de quê? Você tá falando de quê? De hospital, é isso? Isso, estou falando da Ah, tá. pandemia. Ah, tá. Ok. É bem É. complicado, porque e Sim, sim. parece que realmente isso está deixando, isso está polarizando a sociedade, né? Porque as pessoas também levam para um lado político, é super complicado isso, né? Sim.
Esse é o primeiro exemplo, o distraído. Percebem? Eu não estou nem um pouco conectado com a Janaína. Ela está falando algo que é sério, né? E de repente, eu simplesmente, como que parece que estou ignorando, eu faço uma pergunta ali, mas eu não estou conectado. Então, eu não consigo, de fato, estabelecer uma comunicação se eu estou distraído pensando em outras coisas. O jeito mais fácil da gente se conectar é nosso estado de presença. Agora, pode continuar. Eu Outro fiquei modo. até... Eu vou mudar de assunto. Deixa eu pensar. É que é complicado que nesse momento eu acho que tem muita coisa dessa questão da pandemia. Mas, nossa, César, você viu hoje o decreto aqui no estado, né, que fecharam as igrejas, futebol. Que decreto? O decreto hoje, que o Dória divulgou, a Mas hoje, informação hoje, hoje, hoje que horas? na hora do almoço. O que esse decreto fala? Ele fala, ele aumenta as restrições, né, agora dos estabelecimentos que podem ou não funcionar, até a questão de você não pode buscar mais o alimento, né? Os restaurantes só podem funcionar como drive-thru, ou realmente o delivery. E quais são as exceções? Olha, eu não vi as exceções, mas seriam realmente os serviços essenciais. Mas eu não olhei realmente o rol dos serviços essenciais. Eu não sei se você tem alguma Será que a informação disso. academia entra nisso? Acredito que não, né? Não é um serviço essencial, academia. Essa é a segunda forma. O entrevistador. Quer dizer, ele não deixa outra pessoa falar. Ele está entrevistando. Ele não permite que haja uma comunicação. Ele está mais preocupado em ele direcionar a conversa. Então, isso também é uma forma que você não consegue conectar com o outro. Vamos lá. De Tem mais novo, dois. Tem mais dois. Aí o pessoal depois fala se já fez isso, hein? até comentaram que é bem comum essa questão do distraído quando a pessoa está no celular, né? Não está nem prestando atenção no que o outro está falando, fica ali só Aham. viciado no celular. Nossa, César, eu comecei a ler um livro super interessante do neto do Gandhi, que ele fala um pouquinho a questão da raiva, Ah, não do acredito. sentimento. Não acredito. Esse livro eu também li. É incrível. Esse livro é Ai, muito que bom. legal. Fala sobre muitas questões. Aquele momento que ele fala do carro, que ele estava voltando para casa, que ele mentiu para o pai. Nossa, achei incrível. Mas está gostando? Tô gostando bastante, ainda tô no começo, um pouco ali, chegando no meio do livro, mas é muito Nossa, interessante, quando né? você chegar assim, quase no final no meio, você vai ver que tem exemplos incríveis. E é muito interessante. Só não vou te contar porque vai ser chato. Mas então você tá gostando mesmo, você tá achando legal. Ah, sim, realmente um ensinamento, né? Quando você para refletir um pouquinho e colocar aquelas Nossa, situações mas no seu dia a dia. eu, eu refleti tantas coisas, assim, foi incrível. Eu refleti muitas coisas também. Nossa, para mim foi muito bom. Essa é a terceira forma, que é aquele que quer falar, né? Na verdade, ele está querendo falar, não quer que o outro fale. Ele quer mostrar que ele sabe mais. Ele quer mostrar que ele também conhece aquilo. Só que isso não cria conexão, né? Isso aí, na verdade, você só se torna uma pessoa que é desagradável, porque a outra não se sente ouvida. Você se sentiu ouvida, Janaína? Nada. Como você está se sentindo agora? Até colocaram aqui, né? Brincaram. É o modo spoiler de conversa. Pois é, Que... mas às vezes a gente faz muito isso e é uma forma que se atropela a pessoa. E aí você não está de fato querendo ouvir. E mesmo se você não faz isso, mas você está pensando no que você vai falar logo depois que a pessoa fala, você também não está querendo ouvir. Por isso que a gente precisa criar condições internas para a gente poder ter uma comunicação compassiva. Vamos para a última. Nossa, amanhã é sexta-feira, né? Tô tão cansada, mas é bom porque vou conseguir descansar um pouquinho amanhã, no final de semana. Tô Você está pensando o que eu vou cansada? fazer. Deixa eu te falar, uma coisa que não tem erro. Toma antes de dormir um chá de capim-cidreira, entendeu? Com mel, limão.
desconecta das coisas, simplesmente, né, viver um filme muito bom, Caminhando nas Nuvens, filme antigo, filme bem leve, eu acho que você vai gostar. Ah, legal. Aí eu estou pensando no final de semana, o que eu vou fazer, né? Porque realmente vou ficar em casa, seguir realmente todas as restrições. Pensando, não sei, talvez ler um livro, cuidar das minhas Ah, você plantas. tem... Não, nem ler livro, esquece livro, você tem que descansar. Faz o seguinte, coloca uma música, entendeu? Faz uma meditação. É. Esse, esse modo é do conselheiro. A gente acha que não, mas conselho é uma forma muito violenta de comunicação. Às vezes a gente acha que está ajudando, mas se a gente não pedir, não for pedido conselho, é muito invasivo. E a pessoa se sente muito mal. Às vezes ela não gosta de meditar, às vezes ela não gosta, não quer ver um filme. Então, quando a gente coloca nessa posição de querer dar conselho, é como se tivesse uma relação de poder. Isso é cultura de dominação. Querer estar certo, querer mostrar que sabe mais, querer mostrar que o seu conselho é um conselho que vai fazer a diferença. Só que você não está escutando o outro, não está entendendo o que se passa lá dentro. E por mais que, às vezes, você fala, eu já passei por isso, as experiências são completamente diferentes. E a gente jamais pode dizer, nossa, mas é só isso, só por causa disso, é coisa pequena que ele está assim. Às vezes, para o outro, é algo muito grandioso. E nós temos que respeitar. Lembra da teoria do conflito, o iceberg? Você não sabe qual que é a história do outro, se o outro tem algum trauma, uma questão que você talvez não tenha consciência. A gente tem que simplesmente estar presente, né? Ouvir, conectar-nos com a nossa humanidade. Então, por isso que quanto mais a gente está consciente como nós estamos, a nossa qualidade de comunicação é muito mais importante. Hoje em dia é muito comum, antes de reuniões, a gente fazer um check-in. Mas não um check-in do celular que você pega e faz. É um check-in emocional. Como eu estou me sentindo? Porque parece que é uma questão simplória, mas às vezes aquele funcionário não está produzindo bem porque tem alguém que pode estar hospitalizado ou pode estar acontecendo alguma coisa que está influenciando aquele funcionário. E saber disso faz toda a diferença. Até para ele se sentir apoiado e até para que o grupo como um todo possa demonstrar solidariedade. O grande líder não é mais aquele que quer mostrar que ele sabe mais do que todos e apontar os caminhos. O grande líder é aquele que fala por último, é aquele que faz com que as pessoas mostrem os caminhos, é aquele que se coloca numa posição de vulnerabilidade e não simplesmente está sempre tudo bem, tem que estar ótimo, impecável. Porque o que mais nos conecta é a nossa humanidade. E o que mais nos desconecta é a nossa desumanidade. Fazer uma imagem falsa é algo que só vai nos desconectar. Então, essas foram algumas formas não compassivas de comunicação. Não sei se o pessoal colocou que já fez isso, Janaína, mas é algo para a gente pensar. Desculpa, Janaína, eu sei que você deve estar sentindo muito mal com esse exercício, não se sentiu ouvida, mas fica tranquila que é só um exercício, tá? Tudo bem. Combinado, foi tudo combinado, não tem problema. Tá bom? Isso é combinado. Bom, agora a gente vai começar a entrar na comunicação não violenta. O que a gente falou até agora? A diferença de comunicação e informação, percepções da comunicação, conflito, e começar a entender o que é essa cultura de dominação, também chamada de cultura de guerra. Só que existem outras formas que são formas naturais. A bem da verdade, o estado natural do ser humano é um estado compassivo. Nós nos sentimos plenos, satisfeitos quando nós ajudamos, não quando nós prejudicamos, né? E esse é a grande questão. Então, a natureza do ser humano não é a violência. A violência é a deturpação da natureza do ser humano. É quando a gente já não está acessando mais a nossa humanidade e a humanidade do nosso próximo. Isso que acontece, por exemplo, nas guerras. Você dehumaniza a figura do seu inimigo, como se não tivesse filhos, como se não tivesse pai e mãe, como se fosse apenas um objeto a ser eliminado. Você coisifica ele.
E quanto mais você coisifica, você vai tirando a humanidade. E aquilo vai escalando para uma violência cada vez pior. Só que, se o soldado sente a humanidade do outro, ele não consegue eliminá-lo, porque ele se sente conectado. Por isso que a gente tem que buscar aonde a nossa transformação. Isso está na Constituição da Unesco de 1945. Né? Se as guerras começam na mente dos homens, toda guerra não brota do acaso, é uma construção, assim como a violência, ela não é algo que não tem rosto, ela é um conjunto de situações, inclusive a nossa indiferença pode alimentar essa violência. Assim como as guerras começam na mente dos homens, é na mente dos homens que as defesas da paz devem ser construídas. Então, aonde que deve ser construída? Na nossa mente. Na maneira de nós olharmos, na maneira de nós comunicarmos, na maneira de nós reagirmos no nosso dia a dia. Ou seja, a nossa responsabilidade. Né? Quando a gente fala de CNV, nós falamos de autorresponsabilidade. Tem um grande poeta, que é o John Donne, que no século XIV, século XV, ele escreveu, né, no seu livro Meditações, uma das frases, aquela célebre frase, né? Não me pergunte por quem os sinos dobram, porque eles dobram por ti. E ela é muito profunda, essa frase. Porque o que é os sinos dobram? É quando o sino toca num tom mais grave. Por isso que o dobrar. E quando que isso acontecia? Mortes, pestes, quando anuncia questões de cunho mais negativo. Então, o John Donne fala, se o sino toca grave, não pergunte por quem que eles estão tocando, porque eles dobram por você também. Ou seja, todos nós estamos conectados. Isso é algo que o próprio budismo já falava, por exemplo, há 5.000 anos o hinduísmo falava, a interdependência. E a gente está vendo agora na pele. O que acontece do outro lado da China nos atinge. Então não tem mais aquela coisa, isso não é mais meu problema. É seu problema. É nosso problema. Porque nós somos uma humanidade. Isso, se a gente transfere para as empresas, se torna ainda mais forte. O que acontece numa outra área, rapidamente já vai se espraiar para outras áreas e isso faz com que o coletivo seja muito importante. Então, quanto mais a gente pensa no coletivo, mais a gente está pensando em conformidade com essa cultura de paz e buscando criar, de fato, transformações. E começam aonde? Na mente do ser humano. Né? César, você falou dessa questão, né, que realmente uma coisa que acontece em uma área acaba resvalando em outra área. Você entende, então, na verdade, a CNV entende, então, que ela considera uma relação mais cooperativa no ambiente de trabalho. Seria algo nesse sentido, cooperação, enxergando tudo como uma estrutura, ou seria realmente aquelas relações pontuais, algo nesse sentido? Não sei se Sim, sim. fez sentido esse questionamento. Não, perfeito. A CNV, ela olha no sentido do bem-estar com o outro. O poder com o outro, não poder sobre o outro. Né? Que o verdadeiro poder, o verdadeiro bem-estar ocorre quando as minhas necessidades, a minha autenticidade encontram as necessidades do outro. Quando há essa conexão de fato. Né? Quando existe essa conexão, quando existe essa empatia, aí de fato a gente está falando de uma comunicação que é não violenta e ela busca uma comunicação compassiva. Então ela sempre parte da premissa o que eu posso fazer para tornar a vida do outro também mais, por assim dizer, como alguns usam, uma vida mais maravilhosa, né? Uma vida mais plena, uma vida mais abundante. O que está ao meu alcance? O que eu posso fazer? Porque fazendo isso, eu também estou fazendo isso comigo. Então, colocando dessa forma a nossa autorresponsabilidade de também buscar o bem-estar com o outro e não sobre o outro, como a gente vê muitas vezes, né? E nesse sentido que a gente está refletindo sobre as questões das guerras que começam na mente dos homens, a cultura de dominação, o Marshall Rosenberg, que foi
responsável pela comunicação não violenta, que eu vou explicar um pouco no próximo slide. Ele tem uma frase no livro que fala que a maneira como falamos e ouvimos os outros, que a gente fez até o exercício, né, está a chave para o problema das desavenças e discórdias. Imagina se fosse algo real e a Janaína tivesse sentido que, poxa, além de não ter sido ouvida, ainda recebeu conselho e se sentiu mal. Como que essa situação, essa nossa relação vai ficar? Vai ficar afetada. Ela vai falar, esse aí já chega, já acha que é o dono da verdade, nem escuta, só quer que ser ouvido. Hein? Eu não estou disponível. Então, quer dizer, você começa a criar desavenças e começa a criar discórdias. Então, é muito importante a maneira que a gente fala, mas ouvir o outro é muito importante. Tá? Ouvir o outro é fundamental. E hoje em dia, a gente precisa falar sobre isso. Por exemplo, isso foi uma pesquisa que eu fiz agora, para poder falar isso para vocês. Isso aqui é de março de 2021, tem a 10 de fevereiro de 2021 é a mais nova, é a notícia mais nova. Foi extraído do Estadão. Algumas manchetes. O que está acontecendo? Como que as empresas estão reagindo? Então, comunicação não violenta ganha espaço como tema do mercado de trabalho. Aqui, desculpa, até entrando nessa questão do mercado de trabalho, com a pandemia, com toda essa questão do isolamento, muitas reuniões, muitas interações passaram do pessoal, saíram da mesa de reunião, ou até às vezes ali aquela conversa do cafezinho, e se tornaram virtuais. Aí tem aqui a seguinte pergunta: quais as diferenças? O que deveríamos prestar mais atenção para a CNV em uma chamada por telefone, por Zoom, pessoal e em uma plateia? Tem diferenças muito grandes ou basicamente seria a mesma tratativa? A verdade, independentemente do meio, a comunicação, a gente está falando aqui mais no sentido da fala, né? É claro que se você está presencialmente, ou mesmo se você está numa videoconferência, você tem um sinal não verbal e isso acaba sendo diferente. Mas seja por telefone, seja por e-mail, inclusive, a gente tem sempre formas de poder mostrar conexão com o próximo, tá? Então, é sempre pensar como que eu estou me comunicando, entendendo que o que você está comunicando faz parte de você e vai ter uma consequência. E aí, quando a gente fala de empresas, quanto mais a gente consegue colocar isso, conectar de fato, mais a gente está criando ambientes saudáveis. Porque, infelizmente, o que a gente mais vê são ambientes tóxicos, que as pessoas não se sentem ouvidas, em que, literalmente, você tem que entrar, você tem que pendurar sua alma, né? Não pode falar sobre emoções, é algo bastante cinzento, só que nós somos seres humanos e as empresas estão acordando para isso. Falar sobre espiritualidade é falar sobre ética, porque o que é ética? É dialógico, é você dialogar, é você ouvir o próximo, é você criar elos de compaixão. O SUS, por exemplo, fala muito sobre os tratamentos humanizados, fala sobre a importância do profissional de saúde ter uma visão integral, só que isso nós temos que também espalhar para o mercado corporativo como um todo, porque nós temos que ter esse olhar integral. Então, aqui são algumas notícias do que está acontecendo. Posso aproveitar? Você falou uma coisa interessante, né? Porque eu sempre tive a sensação que essa questão da comunicação violenta, ela seria naquele momento que você está numa interação, que seja por Zoom ou que seja pessoalmente, enfim. Mas você consegue dar um exemplo de como eu posso utilizar a comunicação violenta em um e-mail que eu não estou com aquela pessoa ali naquele momento? Como eu posso escrever de uma forma utilizando essa comunicação não violenta? Sim, as etapas da comunicação não violenta, que a gente vai ver a seguir, ela fala muito sobre a importância de nós deixarmos claro, né, quais são os nossos sentimentos, as nossas necessidades, e qual é o pedido claro, específico que a gente vai fazer. Então, se a gente consegue expressar isso no e-mail com autenticidade e fazer isso de uma maneira clara, e nós sermos realmente honestos para conosco e para com o próximo, isso é uma forma de colocar a CNV em prática.
Então, eu vou dar exemplos para ficar isso mais claro. Bom, então aqui são algumas notícias que estão mostrando a importância de falar sobre CNV cada vez mais. E aí vem o Marshall Rosenberg. Quem é o Marshall Rosenberg? O Rosenberg, ele tinha duas grandes questões que incomodaram ele, por assim dizer, e buscas que ele teve na sua vida. Ele, um jovem considerado judeu, nasceu nos Estados Unidos e foi criado na região de Detroit. Nesse subúrbio descobriram, então, que ele era um judeu. E acabaram, então, ele acabou sofrendo bullying, maus tratos, agressões físicas, etc. Mas não pense em você que ele levou isso de uma maneira negativa. Ao contrário, ele queria entender como que algumas pessoas passavam por situações tão difíceis e complicadas, mas não perdiam a compaixão no próximo. Continuavam com compaixão. Por exemplo, como aconteceu com os monges do Tibete, quando teve a invasão da China. Muitos deles acabaram sendo capturados, humilhados, e perguntaram para um dos monges, né? Qual era o seu maior medo quando você estava preso? Aí ele disse: meu maior medo foi perder a compaixão pelo meu torturador. Quer dizer, olha o nível de humanidade. Ele estava com medo de perder a compaixão por aquele que o torturava. Então, o que faz com que pessoas como o Gandhi da vida, como outros grandes nomes que passaram por tantas dificuldades, não perdessem a fé na humanidade, a compaixão no próximo? Essa foi a principal questão que ele se debruçou. E a outra era, mas o que faz que pessoas, no primeiro sinal, no primeira desavença, não só perde a compaixão, como também manipula o outro, né? Explora o outro. Então essas foram as duas grandes buscas dele. E o que que ele quer, segundo ele? O que eu quero em minha vida, ele diz, é compaixão, e que para ele é compaixão fluxo entre mim mesmo e os outros com base na entrega mútua do fundo do coração. Em outras palavras, essa conexão que nos liga enquanto seres humanos. Isso é uma compaixão. Essa atitude de sentir, mas não só sentir, mas também de agir. Então, Marshall Rosenberg estudou muito a psicologia humanística, Carl Rogers, grandes nomes, e ele acabou criando, né, uma forma de linguagem que ele chamou de comunicação não violenta. Por que não violenta? Baseado no Gandhi, no princípio do Ahimsa, que significa não ferir, ou não ferir-se. Tem tanto o Ahimsa com o próximo como para conosco também. Então, Rosenberg, ele acabou desenvolvendo a comunicação não violenta, e o que ele nos convida, que pode ser difícil, e é um grande desafio, como eu disse, é um hábito, é a gente olhar além do certo e errado. Essa é a frase do Rumi, foi um grande poeta sufi, que é uma corrente do islamismo mística, que são, ele foi o criador do Dervish, né, que é aqueles que ficam girando, falava da importância da meditação, da dança, da poesia, e essa frase é dele. Para além das ideias do certo e errado, existe um campo, eu me encontrarei com você lá. Imagine um mundo em que nós não ficamos orientados em olhar para o próximo, olhar para as pessoas que conhecemos, para os colegas de trabalho, e ficar rotulando, isso está certo, isso está errado, e a gente sair dessa matriz do certo e errado, e olhar de uma forma diferente, e dizer, bom, para essa pessoa, esse tipo de atitude pode fazer sentido, não cabe a mim julgar. Né? A gente sai desse mundo do certo e errado e vai para um mundo onde tem uma visão ternária, ou seja, é um triângulo, não é um contra o outro, certo e errado. Ah, se a pessoa está certa, então eu conecto com ela. Se ela está errada, eu desconecto. Não. Você entra numa outro tipo de visão. Então, a CNV ela nos convida a olhar além disso. E como que ela faz isso? Ah, e aquela questão que eu já adiantei um pouco aqui para falar sobre algumas perguntas que vocês fizeram. Através de 4 passos. Antes de eu falar os 4 passos, Janaína, o pessoal no chat, vocês estão familiarizados com a CNV?
Já ouviram falar? Já leram sobre? Já tiveram alguma experiência? Só para saber o nível de explicação. Ó, nós temos aqui muito pouco, não conhecia até então, leitura apenas, não tive contato. Então, acho bacana Perfeito, passar uma visão geral, né? perfeito. Então, quando a gente fala de comunicação não violenta, a gente está falando de um tipo de linguagem que nos auxilia com essa conexão para que floresça, Marshall vai usar essas palavras, a compaixão natural floresça em nós, tá? Seja conosco na maneira de nós falarmos. No entanto, a gente tem que entender que é um hábito que a gente vai desenvolver com o tempo. Até porque um dos convites da CNV é falar em primeira pessoa. A gente está acostumado a falar em primeira pessoa? Sejamos francos. Não. A gente está acostumado a falar na terceira pessoa, né? Porque aí é como se eu não fosse parte do problema. Eu falo no nós, né? Eu falo as pessoas, porque a sociedade, porque os outros têm que, porque... Mas eu não sou parte do problema, né? Eu não faço parte disso. Então, a gente se esconde na terceira pessoa. A CNV pede para a gente falar em primeira pessoa. Para poder falar em primeira pessoa, a gente tem que se acessar. Só que a CNV, ela vai além. Ela não fala só para falar em primeira pessoa. Ela fala também para a gente entender o que nós estamos sentindo, necessitando conectar uma coisa com a outra. Aí vem aquela questão, autoconhecimento. O que eu estou sentindo? Eu estou com raiva, mas vocês lembram do iceberg da raiva? Mais de 50 sentimentos pode gerar raiva. E a partir do sentimento que você consegue identificar que está te gerando raiva. Por que está acontecendo isso? Então é uma investigação. Por isso que o check-in, a gente fazer o check-in todos os dias, favorece nossa qualidade de comunicação. E se eu estou entendendo o que está acontecendo comigo, observo o meu corpo, vejo que a minha respiração está mais ofegante, eu tenho uma outra qualidade de presença. Consigo entender os movimentos de uma maneira diferente. Às vezes estou mais introspectivo e está tudo bem. Às vezes estou mais expansivo, tudo bem. Às vezes a gente consegue dosar as questões. Então, qual que é a primeira etapa da CNV? Observar. Veja, não é julgar, não é avaliar. É um desafio. É muito fácil chegar e falar, nossa, tal pessoa chegou atrasada. É uma desleixada. Eu estou julgando, eu estou avaliando. Mas o convite é que a gente se atenha ao fato. Porque se a gente fala do fato em si, a gente não está falando da pessoa. Aqui é o segredo. Separar as pessoas das situações. Quando você fala do fato, você está gerando uma conexão. E você não está falando de uma pessoa e rotulando ela. Então você pode dizer, eu observei que fulana ou você chegou atrasada ontem pela segunda vez e tantos minutos. É um fato. É. Só que eu não avaliei você, não falei que você é desleixado, que você é responsável, que você é uma má profissional. Só fiz uma observação, que é um fato. A partir disso, né, uma vez que é algo que possa incomodá-lo ou incomodá-la, qual é o sentimento que isso gera em você? Porque não é o fato que vai gerar um sentimento específico. Porque um atraso para um pode ser um alívio. Falar, ainda bem que ela atrasou, porque aí, pelo menos, eu posso fazer a outra coisa que eu precisava. E a pessoa não fica brava, não fica alterada. Para outro era algo que era essencial, porque ela precisava, naquela hora, falar com a pessoa e tinha outros compromissos. E ela fica irritada. Então, para você, não a situação em si, o que isso gera? Qual é o sentimento que você tem? E aí você se conecta. Só que aí vem uma questão que às vezes a gente não percebe. A gente fala em sentimento sem falar em sentimento. Por exemplo, eu sinto que você deveria ser mais. Opa, você está sentindo, você não falou sentimento. Então a gente confunde sentimento com pseudo-sentimentos e também com estratégias. Né? A gente não está de fato querendo falar o nosso sentimento.
A gente já está querendo colocar a culpa no outro. A gente não está falando de nós. Então você pode falar, ó, quando eu vejo que você chegou atrasado a outra hora, eu me senti irritado. E aí vem a questão da necessidade. Qual é a sua necessidade? Porque se você sentiu algo, é porque você tem alguma necessidade. Se aquilo te causou uma irritação, é porque tem alguma necessidade por detrás. Qual é a necessidade? A pessoa pode dizer, minha necessidade é respeito. E as necessidades e os sentimentos são universais. Isso que é o bonito da CNV, por isso que é uma linguagem de compaixão. Todos nós precisamos nos sentir pertencentes, senso de pertencimento. Todos nós que queremos ser respeitados. Todos nós sentimos raiva, alegria, tristeza. E a CNV, ela nos conecta com a nossa humanidade. Eu vou dar um exemplo para vocês da importância do senso de pertencimento, para ver como é importante isso. Uma escola brasileira que já estava assim na última possibilidade de transformação, porque era uma escola que tinha muito vandalismo, os alunos depredavam, roubavam materiais, o diretor tentou trazer materiais novos, eram roubados, muitas pessoas ali com expulsões, enfim, eles estavam quase desistindo da escola. Até que um professor, esse é um caso real, ele resolve fazer uma última sugestão. Ele pede para que seja conclamado um dia, um final de semana, um dia, em que seriam chamados alunos, corpo diretivo, os professores, os pais, os membros da comunidade, porque a escola ela está num espaço, né, onde tem outros atores, os membros religiosos, enfim, daquela comunidade iam ser chamadas várias pessoas para poder participar de um dia de mutirão, cuja intenção era restaurar a escola. E assim foi feito. Chamaram todos esses professores, os alunos, etc., e todos eles participaram da pintura, de cadeiras novas que chegaram, de equipamentos de informática, tudo um brinco. A pergunta que eu faço, voltou a ter vandalismo? Não. Por quê? Porque o que estava atingindo eles era o senso de pertencimento. É como se eles não fizessem parte daquilo. Mas a partir do momento que eles restauraram a escola, com toda aquela forma, aquela união, a necessidade deles foi preenchida. Marshall fala que toda a violência corresponde a uma necessidade que não está sendo atendida. Então imagine que o indivíduo que está agindo com violência, ele tem uma necessidade básica que não está sendo atendida. Às vezes ele não sabe. Às vezes a gente pode tentar ajudá-lo com isso. Mas é como se tivesse um espinho no coração, a pessoa grita e age com violência. Então se a gente aprende a olhar dessa forma, além do certo e errado, e parar de rotular e ver que essa violência não é natural, na verdade é uma desarmonia, a gente começa a ter mais compaixão. Então eu dou um exemplo aqui sobre a questão de necessidade, em várias formas. Quem lê o livro vai ver que tem um capítulo que ele coloca uma lista gigantesca de necessidades e sentimentos, e é bastante coisa para a gente refletir. E a última etapa é o pedido. Só que aqui a ideia é que a gente faça um pedido que conecte tudo. Você fez a observação, você fez o sentimento, você colocou a necessidade, agora você vai fazer um pedido que seja claro. Não é um pedido genérico e nem é um pedido dizendo, mas você sabe o que eu quero, né? Como? Eu não sei o que você quer. Claro que você sabe. Mas o que você quer? Não sei, mas você tem que saber. Mas se você não sabe, como? Por que eu tenho que saber? Claro que você tem que saber. Quer dizer, parece brincadeira, mas é o que acontece. O outro tem que saber o que eu preciso, qual a minha necessidade, sendo que eu nem sei qual a minha necessidade, mas o outro tem que saber. E se o outro não sabe, eu fico bravo com o outro. E aí eu vou fazer o outro sentir culpado porque ele não sabe qual a minha necessidade que eu não sei. E se a gente tivesse uma comunicação mais compassiva, seria muito diferente, né? Um exemplo de pedido, e daí eu abro para a Janaína se alguém colocou alguma coisa. Uma esposa, isso o Marshall relata, ela estava
precisando, né, mais da presença do marido, que era um homem de negócios, muito ocupado, e volta e meia ali, reuniões e reuniões e reuniões, faz o workshop com o Marshall e resolve aplicar comunicação não violenta com o marido. Foi muito bem sucedido, ela colocou observação, quando vê que ele não, quando ele não está, que ele está trabalhando muito, que ele está fazendo muitas coisas, como ela se sentia a partir disso, a necessidade dela. Só que aí, na hora de fazer o pedido, ela falou de uma maneira genérica, né? Dizendo que ela gostaria que ele trabalhasse menos. Ou seja, o que aconteceu? Ele agradeceu a esposa, beijou a esposa, falou muito obrigado, você tem toda a razão, eu resolvi mudar e agora esses três dias que eu estava livre na semana, eu resolvi matricular na aula de golfe. Mas o que a esposa queria de fato? Estar com o marido. Só que ela não foi clara no pedido. É claro que nesse caso o marido dormiu no ponto, né? Mas ninguém é obrigado. Lembra da questão da comunicação versus informação? Ninguém é obrigado a entender o que de fato a gente quer. Se a gente não é claro. Nós somos responsáveis por colocar isso em comum. Então a CNV nos auxilia a ter uma comunicação mais clara, mais direta, mais objetiva e compassiva. Tá? Esses são os 4 passos. Claro que tem muita coisa para falar sobre cada um deles, que a gente não vai conseguir fazer isso, né? Tem várias possibilidades de treinar isso, de provocar, mas é importante dizer, isso é um roteiro para a gente praticar, mas não é para ser uma ferramenta de manipulação e nem para ser uma técnica fria, porque muitas pessoas, agora eu vou aplicar a técnica, vai dar certo. Eu já tentei aplicar isso com meu pai, por exemplo, ele falou para mim, por que você está falando assim comigo agora? Né? Aí eu falei, poxa, mas eu achei que ia dar certo, né? Porque a pessoa não está acostumada. Então, assim, só para a gente colocar de uma maneira clara, isso é uma forma da gente se conectar mais conosco e com o próximo. Mas a técnica, ela é importante para nos auxiliar. Mas ela não é sempre aquilo que a gente tem que seguir. O Marshall fala isso também. Alguém perguntou alguma coisa, Janaína? A Cíntia, ela colocou, ela fez uma afirmação, né, que a maioria das pessoas não verbaliza os sentimentos, e eu acho que isso realmente, eu concordo com a Cíntia, e eu acho que as pessoas têm uma grande dificuldade até de internalizar e entender o que elas estão sentindo, entender a necessidade delas. E até falando uma coisa, né, como Fala em primeira você... pessoa isso, Janaína. Eu tenho uma necessidade de acessar os meus sentimentos e verbalizar os meus sentimentos. É complicado. É complicado. E até pegando esse gancho, como mudar? Como você falou, não vai acontecer do dia para a noite, também não pode ser uma técnica fria. Agora, falar, César, fiquei chateada que você que você me usou como exemplo. Não, brincadeira, mas enfim. Eu não posso sair agora e falar, olha, e seguir realmente uma cartilha. E eu também não posso aprender, de repente, a entender os meus sentimentos e verbalizá-los. O que você acha, assim, um caminho tranquilo para trazer essa mudança? Tinha aquela cartilha Caminho Suave, né? Para você, qual que seria a cartilha Caminho Suave da CNV? O jeito mais fácil da gente conseguir entender o que se passa no aqui e no agora, que a gente fala isso muito nos estudos de paz, não existe estudo de paz sem o corpo. É conectando com o nosso corpo. O corpo sempre vai estar no momento presente. A mente pode estar no passado, pode estar no futuro, mas o corpo sempre reproduz o momento presente. E uma das ferramentas que é muito profunda e que nos auxilia a nos conectar é o check-in. A gente acordar, a gente ver como que está o nível da nossa respiração, como que está o batimento cardíaco, temperatura, como está o nosso corpo. O corpo, ele é um grande espelho, né? A psicologia fala muito sobre isso, Haidt e vários outros psicólogos vão falar sobre esse tema. Então,
quanto mais a gente está em contato conosco, mais a gente entende quais são os sentimentos e necessidades, o que faz com que nossa vida tenha mais bem-estar, o que faz com que a nossa vida tenha menos bem-estar. Percebe que a CNV, ela usa muito isso. O que te dá bem-estar e o que não te dá bem-estar, não o que está certo e o que está errado. Porque o certo e errado é uma avaliação que, para você, Janaína, pode estar certo, para mim pode estar errado, e vice-versa. Só que se a gente entra nessa questão, fica uma coisa de dominação. Um quer ter poder sobre o outro. Agora, se eu falo em primeira pessoa, o que, na minha opinião, faz sentido, me dá mais bem-estar ou tira o meu bem-estar, aí a minha autenticidade. E o outro, o mínimo que ele tem que fazer é respeitar. Só que é óbvio que quando a gente fala de sentimentos e necessidade, a gente entra na seara do autoconhecimento. E quanto mais a gente se esquece do autoconhecimento e fica no modo distraído, no piloto automático, na fuga, no entretenimento, menos a gente se acessa. E menos a gente entende o que está acontecendo conosco. E aí a gente sai de um caminho de compaixão, porque compaixão ela só existe quando não existe de fato presença, para um caminho de conveniência e muitas vezes para o caminho da violência, o caminho da diferença e tudo mais. Então, sobretudo, há que se ter um aspecto motivacional. A pessoa tem que querer isso. Não é da noite para o dia que a gente vai ter mais compaixão. É algo a se desenvolver dentro de nós, assim como a Unesco, em 1945, colocou. As barreiras, né, e os caminhos da paz vão ser erguidos dentro de nós. Compete a nós buscarmos isso. Esse que é o caminho. Posso colocar uma informação bem bacana? Claro. A Flávia, ela trabalha com Mindfulness, a Flávia é uma das coordenadoras do nosso comitê, e ela colocou aqui no chat que ela costuma sugerir 3 perguntas básicas diárias. Como eu percebo o meu corpo agora? Como eu me sinto? Quais são as minhas emoções nesse momento? E quais são os pensamentos predominantes em minha mente agora? É um autoconhecimento tremendo, né? Sem dúvida. A CNV, tem pessoas que gostam, às vezes, de corporificar certas experiências. Então, às vezes, ela nos convida a colocar a mão no coração, para a gente poder colocar atenção nesse local, como eu estou me sentindo. A mão na barriga, por exemplo, para ver quais são as minhas necessidades, né? E o pedido, né? Como a gente querendo pedir algo. Aqui, quando a gente coloca a mão, a gente está pensando qual a observação que a gente tem, qual o pensamento que a gente tem. Então, tudo isso é autoempatia. Se a gente não começa a olhar para isso, a gente se desconecta cada vez mais da nossa humanidade. E as empresas nada mais são do que conglomerados de seres humanos, né? Que passam muito mais tempo juntos do que a própria família. Então, se eu não consigo ter compaixão, se eu não consigo buscar isso, como que eu vou me sentir? Não por acaso, muitas pessoas em muitos ambientes profissionais acabam redundando em problemas de saúde mental, de ansiedade, de síndromes, etc. E as pessoas estão desconectadas. Elas não estão, de fato, ativas no seu bem-estar. Elas não conseguem mostrar vulnerabilidade. Elas simplesmente ignoram. Só que não dá para ignorar, porque aquilo existe. Não se pode ignorar algo que existe, né? Eu vou, a partir disso, das etapas da CNV, dar um outro exemplo. Quem é mãe aqui, o pai, né? Então você imagina ali, o Ricardinho tá aprontando de novo e não joga as meias aonde foi combinado. Você pode simplesmente falar: nossa, mas de novo, você não tem jeito. Só o seu pai agora para dar um jeito em você. Eu já não aguento mais. Eu não sei onde eu errei. Imagina isso. Eu não sei onde eu errei. É uma questão bastante complexa. Ou você pode simplesmente falar o que aconteceu, né? Como que a pessoa se sente, a necessidade dela e o pedido. Por que isso? Porque às vezes a gente acha que a punição é o melhor caminho. Não é. Muitas vezes a punição
ela pode causar um respeito que é falso, é por causa do medo, mas não existe consciência. Mas por que não é legal? Se você explica se há consciência, é muito diferente, né? Então, quanto mais a gente puder buscar esse caminho, não da punição, mas da consciência, e não da rotulação, mas de meios de transformação juntos, isso é muito mais forte. Então, aqui é um exemplo de um pedido. Será que você poderia colocar as mesas para lavar a partir de tudo que foi colocado? É lógico que a gente está falando de hábito, porque a gente foi criado em diferentes culturas. Mas existe, por exemplo, um livro, para quem tiver interesse, CNV para Paz, onde ali são colocados vários exemplos. E é óbvio que não vai acontecer na primeira vez. Ah, eu vou aplicar, vai dar certo. Porque é algo que tem que ser cultivado. E as crianças aprendem muito mais com o quê? Com exemplo. Se a gente não pratica isso, como que a gente quer que os filhos pratiquem? Aí eles vão entrar também nessa cultura de dominação. Por isso que nós somos responsáveis por isso. Outro exemplo. Alguém que atrasou o relatório. Você pode falar, você atrasou novamente o relatório, você é muito desorganizado, não aguento mais passar por isso. Você pode entrar nessa matriz de culpa, de dominação, de você, isso, aquilo, mas você pode ir por outro caminho. Pode falar, olha, na semana retrasada, havíamos combinado que entregaria o relatório dentro de uma semana. Já transcorreram mais 7 dias. Eu falei alguma coisa, estou avaliando, estou falando. Não, simplesmente falei o que aconteceu. Muito bem. Fiquei apreensivo. Então, o sentimento é apreensivo, ele está apreensivo. Pois, para mim, é fundamental respeitar os prazos como uma mensagem de credibilidade e respeito aos meus superiores. Ele coloca a necessidade dele. Ó, fiquei apreensivo, mas não falei por sua culpa eu estou apreensivo. Não. Eu falei como eu me senti a partir do que aconteceu e qual é a minha necessidade. Então, a próxima vez, daí ele vai fazer o pedido. Posso contar com a sua colaboração, se comprometer comigo com algum prazo para entrega de relatório? Então, quer dizer, a próxima vez que for acontecer isso, provavelmente ele vai pensar 2 vezes antes de atrasar. Porque agora ele sabe qual é a necessidade. Para ele é importante isso. Poxa, então, para ele é importante, ele deixou claro isso. Então, a situação pode ser diferente? Pode. Como pode não ser diferente? Mas, pelo menos, você agiu com compaixão. Você não agiu de uma maneira dominante. Se o outro continua, aí você fala CNV na hora que for demitido, entendeu? Mas é no sentido mesmo, que você buscou formas compassivas e não foi atendido no seu pedido. Ninguém é obrigado a atender os nossos pedidos, mas aquela questão da comunicação e consequência. Janaína, tem alguma coisa aí? Deixa eu dar uma olhadinha. Foi a Bárbara, ela colocou que a disciplina positiva com crianças tem abordagem da CNV. Usa-se o termo firmeza e gentileza para a educação. Muito bom. E a Flávia brincou, né, que é um excelente exemplo essa questão, porque ela é mãe de 2. Tem que ser cultivado e ter paciência. Uhum. Que aqui o foco é mais no ambiente de trabalho, né? Mas a gente pode falar outras coisas sobre isso. Mas isso que a Bárbara falou é muito importante. Firmeza, porque CNV não é falar baixinho. Não, porque se eu falar baixinho, estou falando de uma maneira não violenta, não é falar baixinho. Não é falar bonitinho, né? É você falar com autenticidade. Esse é o mais importante. Enquanto não é a gente pensar, né, também como colocado com Gandhi vai falar sobre isso, e é um exemplo disso. Enquanto o escravo não se revolta com o senhor, ele vai continuar escravo. Então, o CNV é uma linguagem revolucionária, mas uma revolução de compaixão, né? Então, tudo é uma questão que a gente tem que construir internamente para a gente poder praticar. E a CNV tem símbolos. Imagina o Marshall Rosenberg nos workshops dele, fazendo as brincadeiras, né, com os 2 símbolos da CNV que eu vou explicar. E é muito hilário. No YouTube, vocês podem ver. Você coloca Marshall Rosenberg, o workshop, o girafa, tudo. Vocês vão ver, né? O coiote é uma linguagem que ela é muito mais dominante. Então, você imagine os 2 animais que são símbolos antagônicos, mas complementares.
coiote, ele não gosta muito de compartilhar as coisas dele, né? Ele é bem territorialista, agressivo. Ele tem um animal que tem esse lado muito mais individualista, muito mais competitivo, nada colaborador. A girafa, por sua vez, ela tem o maior coração como mamífero terrestre. Por isso que é o símbolo da CNV. Mas não só. Ela tem um pescoço enorme, que permite que ela veja muito além, né? Ela tem cascos, que quando ela bate, mostra a autenticidade dela. E ela tem orelhas grandes, permite que ela escute muito mais aos outros como ela mesma. Então, por isso que ela é o símbolo da comunicação compassiva. Então, se de um lado a gente tem a reação, com a girafa a gente tem uma resposta. Só que a resposta, ela passa por um crivo interno. E isso que é bonito. Não é uma reação automática. A pessoa se escuta. Como que eu estou me sentindo a partir da fala dele? Como eu estou me sentindo a partir do que aconteceu? Qual é a minha necessidade? Ela consegue dar uma resposta muito mais focada naquilo que ela realmente sente, com autenticidade. O coiote faz julgamento. Já a girafa vai falar de fatos. Por quê? Ela não vai querer diminuir a imagem da outra pessoa e tirar a sua própria responsabilidade. Ela quer que os dois cheguem ao bem-estar juntos. Então ela não vai usar uma comunicação que tira a conexão. Pseudosentimentos são aqueles eu sinto que você deveria isso. Eu sinto que tal coisa, né? Amor. Mas o que é amor? Raiva. É? Tentar entender o que está por detrás. Então, a girafa fala muito mais de sentimentos. E sentimentos realmente conectados. O coiote usa de estratégias que não são verdadeiras necessidades. Ele vai usar outras formas e no final ele vai ficar mais confuso, porque ele não sabe nem o que ele quer. Então ele não está realmente conectado com a necessidade dele. Ele vai ocultar isso. Exigências. E aqui é muito interessante, porque um pedido, dependendo da maneira que é feito, ele pode ser encarado como exigência. E aí você quebra a questão da comunicação compassiva, porque vira uma ordem, vira uma exigência. Quanto mais uma pessoa tem esse lado para conosco, a desconexão é maior. Então a gente está falando de pedido por parte da girafa. O coiote não é empático. Vai ver ele dividindo alguma comida que ele conseguiu, se ele vai ser empático. Não é nem um pouco empático. A girafa é empática, né? E o coiote, ele vai buscar muito culpabilizar o outro. A culpa é do outro. Tal coisa é o outro, não sei o quê. Ele não vai ver a própria responsabilidade dele. A girafa vai buscar ver a responsabilidade dela nisso. Então, a gente está falando de dois universos muito diferentes. E é engraçado, né? O macho falando assim, coiote e a girafa. O coiote pergunta, você me ama? A girafa fala, quando? Como assim quando? Quer dizer, pode ser que agora, nesse momento... Ah, e ela fala assim, mas o que é amor para você? Não, amor, você está querendo dizer amor é um sentimento assim, que eu me sinto assim, assim? Ah, então posso dizer que sim. Então, a gente começa a entrar numa outra esfera, porque às vezes a gente usa palavras, a gente nem sabe por que está usando essas palavras. Um sentimento, mas não sabe nem por que a gente está usando esse sentimento. Por isso que a CNV ensina a gente a conectar isso de fato. Qual é o sentimento? Qual é a necessidade? E aí a nossa comunicação fica muito mais cristalina, fica muito mais pura, fica muito mais verdadeira para conosco e para com o próximo. Então, são os símbolos da CNV. Lembrando que a CNV fala da importância da primeira pessoa. Então, aqui um quadrinho. A mãe fala, você me decepcionou. Isso é difícil a gente falar, porque a gente cria uma figura de culpabilidade. A pessoa se sente responsável pela decepção que a mãe teve. Por sua culpa aconteceu isso. Às vezes, pais não sabem, mas a criança ela leva um trauma. E ela acha que ela foi responsável por isso, ou responsável por separação dos pais. Isso é uma coisa que cria sulcos profundos na alma. Mas por que a gente faz isso? Porque a gente não quer ver a nossa própria responsabilidade. É muito mais fácil a gente projetar no outro. Quanto menos a gente lida com as nossas sombras, o Jung vai dizer, mais a gente vai projetar nos outros. E eu, como
profissional do direito, estudo isso, inclusive, no mestrado, a gente vê o quanto que, enquanto uma sociedade não lidar com suas próprias sombras, ela só vai prejudicar a harmonia social, porque vai criar bodes expiatórios, vai criar essas projeções de sombra. E a gente tem que aprender a lidar com essas sombras. A gente tem que aprender a entrar em contato com certos sentimentos. Mas é muito mais fácil projetar no outro e não ver a nossa responsabilidade nisso. Porque a gente foi criado numa cultura, numa sociedade, que a gente não pode estar errado. Que estar errado é frágil, é fraco. Mas é o contrário que a gente tem que ensinar. Que a vulnerabilidade é a verdadeira fortaleza. E a gente entrar em contato com isso é o que nos conecta. Então imagina a mãe falando, você me decepcionou. Aí o menino, com uma maturidade incrível, né? Imagina ser pai de uma criança dessa. Isso eu entendi. Só não entendo porque está tão chateada comigo, se quem criou expectativas foi você. Imagina receber uma resposta dessa. Mas é verdade, né? O que te decepcionou? Pode ser que alguma coisa tenha decepcionado? Pode. Qual que é o seu sentimento? Tá, você está triste? Muito bem, acolha o sentimento. Você está triste por quê? Ah, eu estou triste porque eu me senti assim. Muito bem. Qual foi o fato que gerou esse sentimento? Ah, foi tal, ok. Qual é a sua necessidade? Olha a responsabilidade. Pelo sentimento que está sentindo, qual a necessidade? Tal necessidade. Então, como que você vai tornar sua vida com mais bem-estar a partir do que aconteceu junto com outra pessoa? Qual o pedido que você faz? Né? Então, fala sobre autorresponsabilidade. Outra coisa, fala na primeira pessoa com autorresponsabilidade. Tá? Então, ao invés de falar, eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu preciso, se eu não fizer isso, eu devo, olha a carga que a gente coloca. E se a gente pudesse mudar isso? Falar, eu escolho. E se a gente fosse além? Se a gente falasse, eu escolho fazer isso porque tal coisa. Como que a gente olha de uma maneira diferente? Às vezes a gente está fazendo questões, a gente está produzindo padrões, etc., que não faz mais sentido para nós, não nos edifica mais, e, no entanto, a gente continua e fala que devo fazer isso. E se a gente falasse que eu escolho fazer tal coisa por causa disso? Às vezes a gente vai perceber que não faz mais sentido fazer aquilo e que a gente não deve mais fazer isso. Pensem agora vocês, vou fazer um exercício rápido de reflexão. Coitada, a Janaína já foi muito usada. Ela falou que tá até triste. Cadê? Pensem em algo que vocês devem fazer. E aí vocês vão fazer o seguinte. Se quiser fazer no chat, se quiser escrever numa folha de papel, se quiser fazer mentalmente, o que que eu devo fazer? Tarará. Eu devo fazer. Tarará. Muito bem. Agora, vocês vão colocar. Ao invés de eu devo, eu escolho fazer. Tarará. E por que vocês escolhem isso? Por exemplo, eu escolho fazer isso para nutrir minha necessidade de. Ou seja, conectando sua necessidade. Sua necessidade, não necessidade dos seus pais, necessidade de. Não, sua. Não é mais algo que está sendo reproduzido. Que a gente, às vezes, teve muitos pesos foram colocados em nossas costas que a gente tem que fazer isso, tem que mostrar isso. Será? Percebe que quando a gente coloca eu escolho, o peso fica diferente? E a gente se torna responsável de fato por essa escolha, e a gente entende por que isso é importante para a nossa necessidade, para o nosso bem-estar? Então, uma coisa muito importante da CNV são as crenças limitantes. Eu tenho que isso, eu tenho que aquilo, eu devo, eu preciso. Quanto mais a gente muda esse tenho que, esses estados absolutos, para eu escolho, e por que eu escolho, que está conectado com as minhas necessidades, a gente suaviza muito mais esse fardo. Então, falar em primeira pessoa é muito importante. E a autorresponsabilidade é muito importante. Lembra do John Donne? Não me pergunte por que os sinos dobram, porque eles dobram por ti. Todos nós estamos conectados enquanto humanidade. Tá?
E aí tem formas diferentes para a gente reagir a partir de uma mensagem difícil. Várias formas. E tem as formas mais comuns, né? Uma é se culpar. Então, putz, eu não sirvo para isso, realmente eu pisei na bola, eu sou assim, as pessoas começam a se culpar, se diminuir, autoconfiança, etc. E vai entrando num estágio totalmente distante da autocompaixão. Porque lembre-se, CNV fala sobre nós sermos empáticos para conosco e para com o próximo, compassivo para conosco e para com o próximo. É algo que parte da gente e parte com o outro. Então, eu sou autêntico comigo, empático com o próximo. A outra forma é culpar o outro. Você quer isso, você quer aquilo, você que é desorganizado, você fala de mim, mas a última vez a toalha que estava em cima da cama, não sei o quê. Você fala que eu não entrego o relatório, mas o último relatório que você entregou ficou uma porcaria, não sei o quê. Quer dizer, você já entra, você não vê sua responsabilidade, você começa a entrar no estágio do coiote. Olha aqui, ó. Os dois coiotes brigando um com o outro, né? E o outro coiote se culpando. Aí entra o que a CNV quer, de fato, que a gente entenda. Então, a partir de uma mensagem difícil, uma situação difícil, escute seus próprios sentimentos e necessidades. O que isso significa para mim? Será que isso me deixa triste? Será que me deixa feliz? Será que... Aí você vai escutar o sentimento e necessidade do outro também. Quanto mais você estiver conectado com o seu próprio sentimento e necessidade. Porque é a presença que eu havia mencionado. Janaína, você quer falar alguma coisa? César, eu acho que está todo mundo bem encantado com o tema. Infelizmente, a gente está chegando no final, nosso tempo está se esgotando. Acho que a gente vai ter que marcar uma segunda rodada, porque realmente, como você falou, o tema é muito rico e ele é muito amplo. Então, pensando, como você gostaria de encerrar no seguinte sentido: quais dicas você daria que seriam as dicas de ouro da comunicação não violenta? Perfeito. Quanto tempo eu tenho? 5 minutos? 5 minutos. Eu só vou progredir um pouco a apresentação Tá e ok. vou por um slide para poder falar sobre isso, tá bom? Então, com base em tudo que a gente falou, uma mensagem do Arun Gandhi que eu acho importante compartilhar, que ele fala basicamente, né? A gente ouve esse mundo é um mundo cruel, para a gente sobreviver tem que ser cruel também. Ou, você quer ser um tubarão, tem que nadar entre eles. Como significasse, para a gente poder ser alguma coisa, a gente tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. E Arun Gandhi fala que não, eu discordo. Se hoje é impiedoso é porque as nossas atitudes tornaram assim. E se a gente mudar nós mesmos, lembrando do Gandhi, nós também podemos mudar o mundo. E ele fala que essa mudança começa por nossa linguagem, nosso método de comunicação. Porque a gramática, ela molda o nosso pensamento, né? O verbo molda o nosso pensamento. Então, está intrinsecamente relacionado a importância da comunicação para os nossos pensamentos, para as nossas construções. Então, a primeira dica de ouro seria essa. A gente não se conformar. A CNV é um método que é de não conformação, de firmeza e de ternura, mas sempre levando a importância da revolução no sentido de, se aquilo não traz bem-estar para o mundo, por que continuar? Né? Não se confrontar. Fala sobre compaixão. E compaixão, ela vai além da empatia, porque a empatia, ela está selecionada, ela está nos locais, na neurociência fala sobre isso, da dor. Por isso que muitas pessoas que participam com profissionais de saúde, questões que envolvem muito sentimento do próximo, etc., elas têm síndrome de burnout. Por quê? Porque ela está nesses canais de dores. Sentir a dor do próximo é nobre, sim, mas em demasia não. E a compaixão, ela vai além. Você não só, como vocês podem ver nesse vídeo, nessa imagem, um chora, o outro não chora. Mas não significa que ele não está conectado, muito pelo contrário, ele está totalmente conectado. Só que não necessariamente você reproduz a dor do outro, porque senão você entra num contágio emocional. E a compaixão, ela vai além da empatia, porque você não só sente, como você age também. É uma verdadeira motivação. Você age, você tem essa questão da transformação,
que é o que a gente vê, por exemplo, no livro do Mathieu Ricard, fala sobre a revolução do altruísmo. E as empresas precisam acordar para isso. Entender que se a gente pensa individual, a gente está cada vez mais distante de uma nova matriz da sociedade. Quanto mais a gente pensa no coletivo, na colaboração, mais a gente cria, mais a gente consegue transformar, conectar, né? E quando a gente fala em CNV, a gente parar de se automartirizar. A gente entender que tem coisas que a gente errou, tem coisas que não foram legais, mas a partir disso, a gente buscar entender por que a gente não estava conectado com as nossas necessidades e sentimentos. E dar nome aos sentimentos. E acolher os sentimentos. E tudo bem se a gente está triste. Né? E a pergunta é: o que eu poderia fazer para agir em direção ao que eu quero viver? E não simplesmente ficar com vergonha, raiva, culpa. Né? Isso é uma coisa muito importante, porque a gente se conecta de fato, está sendo autêntico. Para refletir, queria deixar essa frase Victor Hugo. Fala que as palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. A gente precisa refletir muito sobre as nossas palavras, atitudes, porque isso nos torna responsáveis por tudo aquilo que nós estamos, de fato, trazendo. Para encerrar, uma escultura que eu acho muito profunda, muito verdadeira. É uma escultura feita no meio do deserto, duas pessoas que estão assim num conflito, separadas, mais próximas ao mesmo tempo, não conseguem comunicação, sofrem muito internamente, mas dentro delas está a essência, dentro delas está a compaixão, essa vontade de reatar, essa vontade de se conectar de fato. Mas às vezes, por não ter coragem de conectar com sentimentos e necessidades, por de fato transcender o orgulho e buscar uma autenticidade nessa comunicação, de fato, isso acaba acontecendo. E aí a gente transcende isso para as nossas crianças. O que nós estamos ensinando para elas? Que vão ser os profissionais do futuro, que vão ser os construtores dos ambientes corporativos do futuro. O que nós estamos deixando como legado e o que nós podemos transformar a partir daquilo que nos incomoda. São essas reflexões. Agradeço pelas perguntas. Deixo aqui o meu contato e fico à disposição caso alguém tenha uma dúvida, o tempo permita. Gente, foi ótimo. Jana, César, queria agradecer muito a presença de todo mundo que acompanhou até aqui, que participou. Foi muito interessante. Eu acho que realmente vale uma segunda rodada, Jana. Ótima ideia. Vamos pensar no comitê como que a gente consegue trazer mais conteúdo sobre esse tema que eu acho que é tão necessário, né, hoje em dia, e também para frente. Eu acho que essa questão em relação às crianças é muito interessante, teve bastante interesse, né? Vamos pensar num tema talvez focado para falar sobre educação de filhos. Gente, boa noite, muito obrigada pela atenção, espero que vocês tenham gostado. Fiquem bem.